Acho que está. Olá, pessoal, bom dia. Vamos ver quem já está aqui online com a gente. Vamos ver o pessoal entrando. Quem tiver já online vai dando bom dia aí para a gente saber, que eu não tenho como saber quem entrou. Bom dia, Ronildo. Deixa eu fechar aqui, tem uma janelinha aqui. Ah, isso aqui fica aparecendo, né, Gabi? Curta o chat, ao vivo, isso aqui fica. Tá. Bem-vindo, Ronildo. Vamos tirar hoje as dúvidas. O pessoal tem muitas dúvidas, vamos aproveitar. Fernando, bem-vindo também. Hoje a gente sana as dúvidas, vai deixar também gravado depois, para quem puder assistir somente depois. Vamos dar uns 2 minutinhos aí, 3, até o pessoal entrar. A gente já avisou lá no grupo que já estamos online. E aí a gente já começa. Quem for entrando aí, vão dando bom dia. Quem está aí online, dá um alôzinho, bom dia, para eu saber que está aí. O Ronildo e o Fernando já deram, eu sei que tem outras pessoas. Então, deem um alôzinho aí para a gente saber. Bom dia. A gente saber quem está aqui. Oi, Karina, Fátima. Não, Karina. Tudo bem, Karina? Bom dia. Bem-vinda, Alex. Bem-vindo. João Gabriel, bem-vindo. Oi, Karina, que coisa boa, que esse é o primeiro contato, então você vai saber quem é Ativos, a maneira com que a gente trabalha, né, como é que é o nosso sistema, eu vou mostrar para vocês online aqui o Seller. Nós estamos fazendo muita divulgação nas mídias sociais, nas redes sociais em geral, e as pessoas têm vindo de todos os lugares, né, advogados ou não, pessoas que têm já um trabalho ou não, né, porque vender precatório é para qualquer pessoa, né, embora a gente esteja realmente atingindo aí um número bem alto de advogados, né, pessoas que realmente já fizeram a faculdade de Direito e tiraram a OAB, mas que, por sua vez, né, a profissão ela está muito concorrida, então você acaba migrando para outras áreas, e a área de precatórios, ela não deixa de estar numa área que envolve o jurídico, que envolve o direito, então, para nós que somos advogados, é muito, muito, muito atraente esse mercado. E, obviamente, que quem é advogado, né, sai um pouquinho na frente em relação a quem não é, porque ele tem alguns acessos, né, que pessoas que não são advogadas não têm, né? Lógico que a gente está aqui justamente para facilitar, né, esse acesso a essas pessoas, mas quem já é advogado sai um pouquinho na frente. Então, vamos lá. Vamos começar, né? Eu acho que já tem um número assim razoável de pessoas, a gente já pode iniciar. Eu vou começar justamente, Karina, para você que não conhece a gente, falando quem é Ativos. A Ativos, ela começou inicialmente como uma empresa de investimentos,
Ela não era uma empresa voltada para a área de precatórios, tá? Ela era voltada para a área de investimentos mesmo. Os sócios da Ativos, eles são advogados tributaristas, então eles começaram a fazer transação de PGFN com empresas, né, que tinham dívidas ativas na PGFN, e começaram a fazer essa negociação e crescer aqui a nível Pernambuco, nível nacional, fazendo esse trabalho como advogados para empresas que tinham com dívidas e então transacionaram suas dívidas com a PGFN. Então veio a lei de que se permitia utilizar precatórios para pagamento dessas parcelas que estavam transacionadas nas empresas. Então, eles começaram a buscar esses precatórios no mercado para ofertar para os clientes deles, no caso, as empresas que eram clientes da Ativos na questão. E começaram a encontrar uma tremenda dificuldade, porque não tinha ativo bom no mercado, muitas vezes chegavam precatórios bichados, como a gente costuma dizer, né? Precatórios com problema, com agravo, com recurso, aí havia o cedente, no caso, que era o credor, ele estava cheio de dívida, enfim. E como nós somos uma empresa absolutamente séria, né? Isso é uma das coisas que, assim, eu quero deixar isso muito claro aqui, porque nós vamos falar sobre diligência jurídica, e aí eu vou falar um pouco mais sobre essa seriedade da Ativos em relação a isso, né? Então, em relação por sermos uma empresa muito séria, nós não tínhamos como passar esses precatórios para essas empresas, precatórios com problemas. Por quê? Porque eram empresas, clientes nossas, e que nós não poderíamos levar para elas nenhum tipo de prejuízo futuro. Por quê? Porque um precatório com problema, lá na frente, vai dar o problema e o problema vai ser levado, vai ser terceirizado, no caso, para essa empresa, e a gente não queria, porque nós respondemos pelo que nós passamos para ela. Então, que é que começou-se a desenvolver dentro da Ativos? Uma esteira jurídica para que fizéssemos uma análise jurídica, que seria a diligência jurídica, antes de passarmos para a empresa. Sobre a diligência, eu vou falar depois, tá? Mas eu estou fazendo só uma introdução para vocês entenderem quem é Ativos. Então, devido a essa necessidade de obtermos esses precatórios, esses ativos, para ofertarmos para as empresas que eram nossas clientes, nós começamos a desenvolver essa esteira, ficou séria, porque aumentou muito o número, a gente já tinha um corpo contábil grande, né? Na empresa, que era quem fazem os cálculos para as empresas, e então colocamos vários advogados muitíssimo bem treinados para que desenvolvêssemos essa esteira jurídica a fim de fazer uma diligência séria. Então, por conta disso, começamos a buscar no mercado originadores, tá? Que são exatamente vocês são os originadores. Então, nós temos 2 formatos de originadores. Nós temos aqueles advogados que já são advogados na área previdenciária e até tributária, alguns também têm precatórios nessa área, mas a maior gama realmente está no previdenciário. Então, nós temos esses advogados que fecharam parceria conosco, eles trazem os ativos dos seus próprios clientes, né? Que isso não é proibido por lei, inclusive tem um vídeo já meu gravado no Instagram, da Ativos, que eu falo sobre isso. Eles podem muitíssimo bem fazer essa indicação para os seus clientes, para venderem os seus precatórios e trazerem para nós. Aí, obviamente, nós o bonificamos com um honorário, como se fosse uma comissão, tá? Então, esse é um formato de brokers, como a gente chama, que são os originadores. Então, são os que trazem, né, esses precatórios, já têm esses acessos, e também temos a outra gama, que nós estamos realmente captando muitas pessoas com esse perfil, que são pessoas que não têm esses precatórios, que porventura estão muitas vezes ou com a OAB e não conseguem um trabalho, ou já trabalharam com vendas muitos anos e querem vender outras coisas, então migraram para o mercado de precatório, e aí esse sim nós fornecemos uma lista, né, e um acesso para que você pegue o telefone dos cedentes e traga. Esse é um pouco mais trabalhoso, porque você vai ter que fazer um trabalho bem de formiguinha ali, né, bem minucioso, mas também dá muito resultado, porque eu, quando comecei aqui na Ativos, eu comecei fazendo isso. Eu pegava listas de precatórios, né, de possíveis cedentes, e ligava incessantemente, diariamente, mandando mensagens. Fui bloqueada no WhatsApp, inclusive, uma vez. É uma coisa que eu sempre digo para vocês: tenham um chip extra, porque o WhatsApp, ele bane a conta, mesmo que seja temporária, eles fazem isso, né, e a gente não quer ficar sem o WhatsApp 1 ou 2 dias.
Então, botem um chipzinho extra para isso, e incessantemente eu fazia essa busca, tá? Então, eu consegui, cheguei a fazer salário de 40 mil reais vendendo precatório. Então, é um mercado que é extremamente promissor, porque antigamente, quando nós falávamos, ou pensávamos, ou alguém falava em precatório, já se pensava que era fraude, que era golpe, porque houve no passado muito problema. Então, as pessoas tinham aquela marca negativa de quem vendia precatório, de que precatório era tudo errado, porque não existia como é que se fala? Uma seriedade no registro. Hoje você tem que registrar a sessão nos autos, então você vai deixar com que a pessoa que comprou esteja segura. Eu, inclusive, virei já compradora de precatório, porque vi que é um mercado garantido e seguro. Então, a gente vai dando esse passo a passo para vocês, tá? Vamos falar um pouco agora sobre o Seller. O Seller, que tem já o sistema que vocês já têm tido bastante acesso, né? Todos vocês já estão. Eu acho que só a Karina que falou aqui que não entrou ainda, né? Que é o primeiro dia dela, então depois ela vai falar com a gente e a gente vai passar para ela o link para ela fazer o cadastro. Mas eu tenho visto muitas pessoas com dúvida em relação a utilizar o Seller. O Seller foi uma calculadora, foi um site desenvolvido para fazer esses cálculos para vocês, tá? O nosso objetivo, eu sempre falo nos treinamentos individualizados, que nós, obviamente, queremos pagar bem para o cedente, né? Porque existe uma questão ética até de não querermos fazer, até o juiz não aprovaria lá na frente, né? A gente seria punido se fizesse uma proposta que fosse ridícula, isso aí possivelmente fosse cair, né? Então, nós não fazemos isso, mas nós objetivamos realmente no desenvolvimento do Seller a satisfação de vocês. Por quê? Porque todo mundo que está aqui, inclusive os meninos, os sócios da Ativos, que inicialmente foram atrás desses precatórios, passaram por isso que eu passei quando eu entrei e que vocês estão passando, que é essa busca incessante e, às vezes, exaustiva de cedentes que tenham precatórios. Então, por causa disso, essa calculadora ela foi desenvolvida para precificar, dar proposta para o cliente, mas, principalmente, remunerar bem vocês, tá? Então, quem tem vendido precatório, ontem eu tive uma parceira aqui, que ela, em 3 precatórios, minha gente, ela tirou 20 mil reais. Em 3 precatórios. Então, a remuneração do Seller, ela realmente é muito benéfica para vocês. Eu vou dizer assim que até não chega a ser mais do que do cedente, obviamente, né? Porque não pode, até, como eu falei antes, por uma questão ética, a gente jamais iria fazer uma proposta que fosse ridícula para o cedente, mas o nosso foco maior aqui realmente é vocês, tá? Porque vocês são quem estão trazendo esses ativos para nós constantemente. O cedente ele vem uma vez só e depois ele vai embora, e vocês vão estar aqui com a gente sempre. Então, a nossa prioridade realmente é vocês, tá? E também é por isso que toda reunião que eu faço com o novo broker, a gente faz grupo com a coordenadora, com as coordenadoras, eu tenho 2 presenciais aqui. A gente faz esse grupo exatamente porque tudo hoje em dia está muito robotizado, tudo hoje é site, tudo hoje é sistema, e se perdeu muito esse contato, né, entre vocês e nós. E nós fazemos questão que isso seja mantido, porque é isso que vai trazer para vocês segurança, conforto, celeridade, né? Você é muito ruim, você vai lá, coloca no site, depois você não tem para quem cobrar, você não tem para quem ir atrás, você não tem para quem perguntar. Quando for uma proposta, por exemplo, de um precatório de valor alto, que o cliente já tem uma proposta, o seller deu uma proposta ali. A gente não faz isso corriqueiramente, tá, gente? Mas, vez ou outra, se precisar, a gente faz. Então, teve uma proposta num concorrente que foi um pouco acima da nossa. Thaís, olha, essa proposta aqui, esse precatório é grande, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue melhorar, a gente vê o que pode fazer. Então, esse contato de vocês conosco, a gente acha primordial e a gente não quer perder nunca, tá? E é por isso que eu faço os grupos sempre com as coordenadoras. Quando eu não posso responder, elas respondem, mas a gente está sempre ali presente para vocês, porque a nossa ideia é que vocês tenham realmente uma experiência positiva, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a tela do Seller, que vocês já tiveram acesso, a maioria daqui, né? E para vocês terem uma ideia aqui como é que ele funciona, tá bom? Vamos lá. Estão visualizando, né? Está visualizando aí? Uhum. Pronto, eu vou entrar aqui, eu vou acessar a minha conta, certo? Que eu já tenho aqui uns exemplos, né, de alguns que eu já fiz. Quando você acessar o Seller, você vai ver logo essa tela.
tá? De novo precatório. E aqui vai ser onde você vai justamente carregar o seu precatório, tá? Então, você vai colocar aqui todos os dados. Inclusive, ó, do TRF1 até o TRF4, vocês já podem arrastar e colocar aqui, ou cliquem aqui. Deixa eu clicar aqui para vocês, deixa eu ver se tem algum aqui. Pronto, tem um, não sei se esse aqui é... Esse aqui, pronto, acho que esse daqui é do... Deixa eu ver se esse aqui é do TRF. Se for, ele vai entrar. Aí você vai colocar quando você colocar um ofício aqui, que seja do TRF1 ao 4, ele já vai carregar aqui todas as informações. Olha aqui, ó. Ele já colocou tudo. Você só vai precisar colocar o tribunal, o ente devedor, que aí você vai ter no ofício, tá? Se ele possui RRA, esse aqui já possui, ele já leu, ó. Tá? RRA e PSS, gente, quem não é advogado não precisa entender o que é. Basta você ver que tem no precatório, no ofício, e preencher aqui, tá? Depois a gente pode explicar para vocês, fazer até um treinamento mais aprofundado no quesito jurídico realmente que gerou aquele precatório. Mas não há necessidade de você entender agora, principalmente porque o cedente, geralmente, ele sabe que tem, tá? E, lógico, se houver necessidade de explicar para ele, a gente faz ligação e explica, enfim, tá bom? Mas não é necessário que vocês agora entendam. Esse aqui, por exemplo, não tem PSS. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular. Peraí, que aqui tem que colocar... Vamos colocar que fosse essa daqui. Ele vai gerar um cálculo para mim aqui com base nas informações. Se você adiantar aqui mais para baixo, ó, essa parte aqui, você vai preencher... Ó, ele já até preencheu. Esse site está sendo desenvolvido dia e noite, gente. Cada vez vai ter mais novidades, tá? Isso aqui mesmo foi novo, a gente lançou isso aqui essa semana, de quando você colocar o precatório lá em cima, ele já poder colocar a maioria das informações aqui para você. Agora é isso que eu quero mostrar. Eu deixei 2 aqui simulados, só para vocês terem uma ideia. Esse daqui, inclusive, foi real, mas eu vou colocar esse aqui que não foi, tá? Esse aqui foi fictício. Só para vocês terem uma ideia. Depois que vocês terminarem de preencher todos os dados lá, que as coordenadoras estão sempre disponíveis também para orientar vocês a preencher. Eu estou vendo que tem um monte de pergunta, daqui a pouco eu vejo, tá, pessoal? As perguntas. Elas vão ajudar vocês a preencher justamente para que não haja nenhum tipo de erro, certo? Ou minimize, né, a quantidade de erros. E aí aqui a gente consegue precificar o precatório. Então, esse daqui, ó, essa simulação eu fiz como se fosse o valor principal 500 mil e os juros 200 mil. Coloquei, deixa eu ver se eu botei PSS, eu nem botei, né? PSS, RRA, botei os dois, tá? Botei ó, RRA e botei 17 mil de PSS. Aí, quando eu salvei lá e botei todas as informações, ele abre esse card aqui. Esse espaço do Seller, ele funciona para vocês como se fosse um CRM. Por quê? Porque todos os clientes que vocês cadastrarem aqui estarão aqui salvos para vocês. Então, nesse caso aqui, ficou salvo dessa forma. A proposta você vai dar para o seu cliente conforme você preferir. Então, veja, esse caso aqui, a proposta mínima é 113 mil. Vocês lembram o valor do precatório, né? E a máxima, e vejam o mais interessante, aqui é onde está o nosso grande desenvolvimento. Se você fizer uma proposta de 113 mil, você vai ter 84 mil de comissão. Obviamente que vai ser muito difícil que você consiga fechar nesse valor. Por quê? Porque todo cedente, quando ele traz um precatório para nós, ele já levou para outras empresas, então vai ser muito difícil. Embora eu já vi várias vezes alguns brokers conseguirem, tá? Essa que fechou ontem, que ela ganhou em 3 precatórios, num deles, capaz dela estar aqui, inclusive, ela vai receber 8 mil reais, tá? E eu acho que o cedente vai receber 15, alguma coisa assim, tá bom? Então, vamos dizer que vocês consigam, mas vamos dizer que não, vocês precisam dar uma proposta um pouco maior. Então, você vai querer dar uma proposta de 300 mil para o cedente. Ainda assim, a tua comissão fica 46 mil reais, certo? Se você realmente não conseguiu, você não vai ficar fazendo jogo, aí isso é uma dica que eu dou, toda hora aqui subindo, toda hora com o cedente, que ele vai ver que você está brincando com ele. Então, eu sugiro que entre esse mínimo e esse máximo, você mude no máximo 3 vezes, tá? Isso é uma dica que eu dou, porque senão você vai ficar mal visto perante seu cliente, e você também não quer isso. Então, digamos que a máxima aqui, ela foi 467 mil.
certo? Então, de comissão dá 13.236. Então, vocês veem que o comissionamento, a calculadora, ela foi desenvolvida para que vocês fossem muito bem remunerados. Essa parte é a que mais nos agrada, certo? Porque a gente sabe, como eu falei antes, o trabalho desgastante que é trazer e convencer um cedente, que, na verdade, esse é o papel de vocês, é convencer o cedente a vender seu precatório, né? O resto é com a gente. Por quê? A partir daí você vai... Thaís, ó, salvei a oferta lá, ele vai querer, ele aceitou 467. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cadastrar o cedente. É necessário que todos os dados, gente, estejam preenchidos para que o precatório vá para a diligência. Se não estiver todo preenchido, ele não vai, ele trava e a gente não consegue pular etapa, tá? Por que isso? Porque todos esses dados que pedem aqui serão necessários na diligência. Então, a gente não pode colocar precatório sem estar tudo preenchido aqui, tá certo? Uma vez que você preencher aqui, vai habilitar esse espaço aqui de juntar documentos. Deixa eu ver se tem algum, tenho aqui pronto, ó. Juntar documentos. Aí você vai clicar no juntar documentos, vai anexar aqui o ofício, a identidade do CPF, no caso o RG do cliente, e comprovante de certidão de casamento ou nascimento e comprovante de endereço, certo? Uma vez que vocês fizeram tudo isso aqui, eu vou lá no meu sistema e vou aprovar essa documentação. Se não estiver de acordo, se estiver rasurado ou pouco legível, eu vou reprovar e vocês vão receber a mensagem que vocês vão precisar colocar novamente, certo? Pronto, aí coloquei, ficou os 3 aqui verdinho, clicou aqui em proposta aceita, só clique em proposta aceita depois que tudo estiver efetivado e que devidamente tudo estiver preenchido e, de fato, o precatório já estiver indo para a diligência, porque aí sim a gente coloca na esteira. Veja só, quando um precatório ele chega na revisão de LOA, o que vai ser feito? O que é que a nossa diligência vai fazer? Ela vai analisar se a data base e a data da expedição estão preenchidas corretamente. Por quê? Porque se você colocar uma data de expedição errada, ela vai gerar, possivelmente, não sempre, tá? Ela vai gerar uma LOA diferente da que realmente é. O que é a LOA? É a lei orçamentária, ou seja, quando aquele precatório vai ser pago. Se ele é um 2025, que é esse ano, a gente vai pagar um pouco mais do que um LOA 26, que é ano que vem o recebimento. Então, por óbvio, a calculadora ela é desenvolvida para que dê esse cálculo para vocês e seja um cálculo correto. Então, o primeiro passo da revisão de LOA é exatamente isso, se está tudo certinho, se a precificação foi feita correta, e aí é importante eu salientar com vocês, uma coisa extremamente importante. A repactuação é uma coisa que a gente não gosta de fazer. O que é a repactuação? É quando você oferta para um precatório para um cedente, colocou no sistema, tá tudo lá ok, só que aí chegou na hora de revisão, ele travou porque houve um erro no preenchimento, e aí você vai ter que voltar para o seu cliente e dizer que a proposta estava errada, porque vai alterar. Então, qual é a dica que eu dou? Quando você passar a proposta, isso eu quero deixar bem registrado aqui para vocês, porque isso é muito, muito, muito importante para que vocês não se desgastem, tá? Sempre deixem claro para o cliente que essa é a proposta, até que seja feita a revisão dentro da diligência. Por quê? Tem coisa que é erro de preenchimento, e aí a gente evita ao máximo que isso aconteça, obviamente, para a gente evitar a repactuação. Só que existem alguns casos que, por exemplo, já aconteceu diversas vezes, eu vi isso. O PSS ou o RRA não estar constando no ofício, porém, no cálculo, na memória de cálculo que gerou aquele precatório, existe o PSS ou existe o RRA. Então, é exatamente aqui na diligência, nesse ponto aqui da revisão, que é o primeiro ponto que vai ser identificado. Tá? Então, o que o jurídico vai fazer? Vai alterar ali o valor e você vai ter uma nova proposta. Outra coisa que eu já vi, teve essa semana que o credor ele foi condenado numa sucumbência que a União colocou depois que o processo terminou, em R$3.000. O que teve que fazer? Teve que descontar R$3.000. São coisas que nós não vimos, que nós não conseguimos ver só com o ofício. Ah, Thaís, por que vocês não fazem uma análise antes da gente passar a proposta? Porque nós não temos condições de analisar um precatório antes que ele vá para a diligência. A gente pode analisar ele extremamente superficial. Alguns precatórios que chegam aqui já passaram por aqui, então a gente já sabe que eles não são precatórios que nós compramos e a gente já dispensa, mas isso é uma minoria. A maioria, realmente, ele precisa ir para a diligência para que a gente veja se tem alguma coisa. Então, os erros a gente pode evitar, de preenchimento a gente pode evitar, embora ninguém é perfeito, né? Nem vocês, nem a gente, pode passar um erro.
né? Quem não erra está condenado ao fracasso, então errar é permitido, né? Mas a gente evita o máximo que a gente pode os erros na hora de preencher o celery. Se acontecer, realmente a gente tem que repactuar, sejam vocês ou sejam nós que fizemos, mas geralmente a gente revisa bem isso antes de ir para a diligência, tá? Agora, realmente tem que deixar claro que na análise do processo pode mudar sim a proposta. Por que eu estou enfatizando isso com vocês? Porque muitas vezes isso acontece de forma que a gente não pode controlar e que a gente não tem como saber, e eu entendo o estresse que isso gera para vocês e vocês jogam esse estresse para a gente. A gente mata no peito, não tem problema, só que acaba gerando um desgaste muitas vezes desnecessário. Então, eu preciso que vocês realmente compreendam que, por vezes, a proposta ela vai mudar, não porque a gente quer, mas porque dentro do processo tem coisas que a gente não tem como ignorar. Ah, Thaís, a minha opinião, teve um parceiro recentemente falou, na minha opinião, isso não está certo. Eu digo, na minha também não está, mas para o juiz, a nossa opinião não vale nada. O que vale é o que está determinado pela justiça, é o que está determinado no processo e a gente tem que seguir aquilo. Volto para dizer que a Ativos é uma empresa extremamente séria, então, por hipótese alguma, vai passar pela nossa diligência qualquer tipo de problema que possa ser levado terceirizado, no caso, para o nosso cessionário, para o nosso comprador ou para a nossa empresa, que é a nossa cliente, que também compra. Então, essa seriedade eu faço questão também de deixar bem registrada, porque para vocês também é conforto. Porque, assim, eu vejo muitas pessoas com medo de indicar empresas que vendam ou compram em precatórios por conta da falta de seriedade. E isso é uma coisa que vocês não vão encontrar aqui. Falta de seriedade vocês não vão ver. Então, a nossa diligência, ela é extremamente radical. Ela procura, de fato, cabelo em ovo, mas isso é para a segurança de todos nós. Porque a partir do momento que a Ativos faz um nome no mercado, que você, inclusive, pode usar à vontade, tá? Depois eu vou falar lá no grupo que vocês podem até solicitar card e tudo. Eu faço questão que vocês utilizem o nome da Ativos, certo? Então, para que vocês mesmos fiquem confortáveis em utilizar o nome da Ativos, nós mantemos o nosso nome dessa forma. Então, a diligência, ela realmente ela é bem minuciosa, tá? Vou compartilhar novamente aqui para vocês verem, mais uma vez, o segmento aqui da diligência, tá? Passou da revisão de LOA, ele vai para o pré-DUI do ativo. Pré-DUI diligence, que é diligência, né, em inglês. Pronto, ele vai para pré-DUI do ativo. Quem é o ativo? O precatório, ou direito creditório, ou o RPV. Depois, pré-DUI do cedente. Depois, para propriamente a due diligence propriamente dita, quando ela está em andamento, quando ela está em revisão, que é a finalização, quando ela vai para a liquidação, significa que está pronta para ir para a sessão. Então, para a sessão, é o que o nosso foco maior aqui é que os precatórios cheguem aqui, porque aí está na hora dele realmente ser pago, no caso, o cedente vai receber e vocês também. Então, essa diligência, ela é séria de verdade, e nós precisamos respeitar um prazo, tá? Eu sei que a gente fala, por vezes, que a gente faz uma diligência em 3 dias. Já teve precatórios de chegarem aqui, de um parceiro nosso muito querido, de chegar num dia e no outro ele ser marcada a sessão e o cedente recebeu. Mas isso é extremamente raro. Por quê? Porque chega aqui um precatório, aí qual que é a análise que vai fazer? Thaís, ele tem dívida, então nós vamos pedir o ECAC para o cedente, vamos pedir o ECAC dele para a gente ver qual é a dívida dele. A dívida é sanável, vamos pagar a dívida, bater do precatório. Então, tudo isso, gente, leva alguns dias também, tá? Então, aí às vezes, o processo é físico, nós precisamos do processo físico, então nós vamos solicitar para vocês, parceiros, que peguem, captem, né, que busquem através desse cedente o processo físico para que nós possamos terminar a análise e terminar a diligência. Então, eu tenho pedido geralmente para vocês, eu peço que vocês mantenham isso de 5 a 10 dias úteis, tá? Podendo ser antes, sim, geralmente é antes, tá? Porque geralmente é quando o cedente justamente não tem tantos problemas e o ativo também está todo redondinho, a gente consegue fazer uma diligência, sim, em 5 dias. Às vezes passa dos 10 dias, por quê? Porque tem que buscar o processo físico, às vezes é em outra cidade, geralmente né? Porque nós atuamos no Brasil inteiro, então pode ser que leve um pouco de mais de 10 dias. Então, quando vocês forem prometer, fizeram a proposta e o cedente aceitou, deixem sempre muito claro que a diligência leva de 5 a 10 dias. Com tudo, tá? Com a sessão, com tudo. A diligência
por aí 12 dias, vamos dizer assim, com a sessão, tá? Quando chegou ali na parte de liquidação e foi para a sessão, significa que ele já está apto, e aí nós já estamos, a equipe que faz essa parte, então já está buscando o cessionário para compra daquele ativo. Marcou a sessão, digamos, para o outro dia, nesse mesmo dia, o cedente recebe e você recebe sua comissão, exceto se essa sessão ocorrer muito perto do final da tarde, aí realmente o pagamento é feito no dia seguinte, tá bom? Por questão de valores e tudo, e o cessionário tem que baixar, enfim, então às vezes ocorre de ser o pagamento no outro dia, mas geralmente é feito no mesmo dia, tá? Pronto, em relação à diligência, eu já dei uma palhinha para vocês de como é que ela funciona. Deixa eu ver aqui o que nós temos de perguntas. Karina fez o cadastro, isso mesmo, ele é maravilhoso. Karina, você vai gostar. Agora depois você me procura, tá? Pode ser pelo Instagram mesmo, se você não tem meu telefone. Consegue colocar meu telefone? Não consegue, Gabi? Não. Pronto, eu vou colocar meu telefone aqui no chat, tá? E depois você já me aciona lá e a gente já conversa, já marca. Nem vai precisar marcar uma reunião, que a gente já fez esse treinamento aqui, mas eu já vou fazer o grupo com a coordenadora. Pode, Ronildo, pode. Você pode sim. Acontece muitas vezes de você querer acrescentar um pouco mais a proposta, e se a sua comissão ela já está bastante robusta, você pode diminuir ela assim e passar para o cedente. Você nos avisa, já coloca na observação ali no seller, porque aí no momento do pagamento a gente já faz o pagamento da forma que você negociou, tá? Sim, estamos sempre, tá, Ronildo? Eu estou sempre online. Eu estou sempre online, sempre as meninas também. Como eu tenho feito muitas reuniões e muitos treinamentos como esse aqui, individualizado, com as pessoas novas que estão vindo, eu, às vezes, no privado, demoro um pouco para responder, mas uma hora eu vou lá e te peço desculpa e vou te responder no mesmo dia, algumas horas depois, mas a gente está aqui sempre disponível. Por quê? Porque essa ligação entre vocês e nós, para nós, é muito importante. Nós queremos que essa experiência de vocês seja extremamente agradável, que seja excelente, que vocês tenham um bom atendimento, um bom acompanhamento. Por quê? Porque todos nós que estamos desse lado já passamos pelo que vocês passaram. Eu passo ainda, mas agora eu passo com vocês, do lado de vocês, segurando vocês, porque nós entendemos o quanto isso como é que se diz? É um trabalho de formiguinha, você tem que ter resiliência, persistência, não pode levar para o lado pessoal, porque a gente lida com pessoas idosas e muitas vezes elas não têm muita paciência. Deixa eu só responder aqui para a gente terminar aqui essa parte. Ulisses está me perguntando quais os entes que a gente compra. Ulisses, é o seguinte, todos os precatórios federais nós compramos, tá? Todos, porque eles estão no regime geral, exceto, obviamente, os que estiverem agravo, recurso, essas coisas a gente não compra, né? Qualquer um que esteja em discussão ainda que aquele precatório possa ser prejudicado, a gente não compra, justamente para não passar o problema para quem está comprando. Os estaduais, compramos Pará, Alagoas, Amazonas e Espírito Santo. Por quê? Porque eles estão no regime geral, certo? Estamos comprando agora também, apesar de estar no regime especial, estamos comprando também Pernambuco, e em breve aí temos mais 2 estados grandes que nós vamos começar a comprar, apesar de estarem no regime especial. Municipal também, compramos todos os que estão no regime geral. Para quem não sabe o que é regime geral, o que é regime especial, todo precatório que está com a LOA em dia, no caso que o pagamento da LOA está em dia, ele é considerado um precatório de regime geral, o ente devedor, no caso, né? Então, por exemplo, o federal, como o governo está pagando em dia os seus precatórios, então ele está no regime geral. No regime especial, no regime geral estadual, está esses 4 estados que eu citei, Pará, Amazonas, Espírito Santo e Alagoas, porque estão em dia com o pagamento dos seus precatórios também. Pernambuco não está em dia, mas nós já estamos comprando. Obviamente que a calculadora foi desenvolvida para que o percentual seja proporcional ao risco que o cessionário está levando na compra, mas já estamos comprando. E em breve outros precatórios também do regime especial serão aceitos, tá bom? Então, todos os entes devedores que estejam no regime geral, Ulisses, a gente compra, tá bom? Que ótimo, Ronildo, sim. Que bom que você está confortável com a parceria, porque eu estou na área comercial já há muitos anos, apesar de ser advogada. Hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo gente, eu amo estar aqui com vocês. Eu tenho muita experiência de vendas, né? Eu comecei com 17 anos vendendo, eu já vendi de tudo que vocês imaginam,
Quando eu fui estudar direito, eu não sabia como é que ia ser minha vida, justamente porque eu só sabia vender, né? E de repente eu fui trabalhar no escritório de advocacia, que é o maior da América Latina. Lá eu me achei, lá eu vi que eu poderia ser vendedora e ao mesmo tempo eu poderia ser advogada. E então eu caí aqui na Ativos, que foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos, porque hoje eu faço as duas coisas que eu gosto na linha do direito e eu ainda consigo vender, né? Isso é uma dica que eu deixo para vocês aqui, que eu acho que é válido para qualquer profissão. Na época que eu comecei a vender, com 17 anos, vendedor era uma profissão de desempregado, era uma desempregado não, de uma pessoa ignorante, de uma pessoa que não estudou, que não teve chance na vida, era um balconista, né? Vendas era você viver como um balconista. E eu comecei dessa forma. E eu era tipo isso, né? Que eu trabalhava em lojas de shopping. Então, hoje eu deixo para vocês o seguinte: toda empresa que hoje não tiver uma equipe comercial, ou que porque a pessoa, muitas vezes, o advogado, ele não é comercial, então ele tem que desenvolver uma equipe comercial, porque hoje vendas é a profissão do século, gente. Hoje, vendas é a profissão do século. Se você não sabe vender, você não sabe fazer nada. Isso vale para advogado, vale para psicólogo, vale para médico, vale para dermatólogo, para qualquer profissão. Se você não souber vender, você está estagnado. Então, não tenha medo de meter a cara ali, fala com as pessoas. A gente está aqui disponível. Thaís, eu estou com uma dificuldade de fechar com um cedente. Eu sei que muitos parceiros, no começo, tinham muito receio. Eu não vou dar meu telefone, o pessoal da Ativos, imagina, eles vão furar meu olho, né? Como dizem lá no Sul, vão furar meu olho, vão vender por cedente, vão passar por cima de mim. Gente, aqui, graças a Deus, até agora, a gente não teve nenhum problema. Eu estou conseguindo conquistar as pessoas dessa forma. As pessoas que têm vindo para mim nesse sentido, pedindo ajuda para eu ligar, tentar converter uma venda que muitas vezes houve uma mudança de valor, né? Caiu porque botou um PSS, botou um RRA. Eu vou lá, eu consigo converter. Não é 100%, obviamente, que a gente consegue reverter, mas eu consigo na maioria das vezes. Ou então estou com dificuldade de convencer o cedente, Thaís, me dá uma força. Vamos marcar, a gente marca uma reunião de vídeo, pode ser por ligação. É exatamente essa ligação que eu falo para vocês, que a gente está deixando ela o mais perto possível, justamente para que vocês se sintam confortáveis. Nós temos esse diferencial do mercado, eu duvido que por aí tenha alguma empresa que faça isso, e para isso eu estou usando meu nome, botando minha carinha em jogo aqui com vocês, do lado de vocês, acompanhando, porque nossa intenção é que vocês realmente ganhem dinheiro e cresçam, tá? Outra coisa, uma excelente novidade que eu tenho para vocês é que todos vocês, em breve, poderão ser coordenadores também. Eu tenho 2 coordenadoras aqui que ficam físicas, né? Fisicamente aqui na empresa, mas vocês também poderão ser coordenadores à distância, ou seja, todos os brokers que vocês trouxerem, vocês também vão ganhar um percentual, tá? Então, isso já é uma coisa que a gente já está desenvolvendo e em breve eu vou soltar lá no grupo, tá bom? Deixa eu ver aqui que teve mais coisa. É beber água, porque a pessoa fala extasiadamente. Valor mínimo, Leonardo, 50 mil. Depois que a gente faz a atualização dele, quando eu falo 50 mil, é no valor líquido, tá? Atualizou, tirou imposto de renda, tirou tudo, valor líquido ficou 50 mil, a gente compra. Meu Deus. A outra dúvida do Ronildo. Se tem honorário. Então, o próprio seller, ele te dá ali a opção de você colocar os 30% de honorário, tá? Ele vai adquirir 100% da parte dele e 30% é do honorário, então a gente tem que destacar. Geralmente, se você não sabe ou se o precatório não diz, o próprio sistema, ele automaticamente, se você colocar destaque do honorário, ele vai colocar de 30%, tá? Que é o básico. Aí, obviamente, que se você for fechar com o cedente, é importante você saber qual, se não estiver ali explícito, né, expresso, aí você tem que pedir para perguntar para o cedente qual o percentual para a gente fazer o cálculo correto, tá? Mas, e outra coisa, a gente compra também a parte do advogado. Se a gente compra junto ou o precatório inteiro, 100%, o advogado dando anuência, ou a gente faz separadamente e ambos recebem separado, tá? Sim, Karina, foi exatamente o que eu falei no começo. Nós disponibilizamos uma lista, tá? Exatamente dentro desse grupo com as coordenadoras, a gente disponibiliza essa lista. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, que eu deixei aberto. Se alguém me perguntasse, eu ia falar, tá vendo? Foi ótimo. Ó, esse site aqui, ó, é o Mindset.
Eu tenho 2 acessos nele, tá? Eu passo no grupo. Vocês estão vendo? Tá compartilhando? Peraí. Aqui agora. Agora. Esse site, gente, eu tenho 2 acessos nele, tá? Então, aqui você tem como você pegar o telefone do cedente, certo? Peraí que saiu aqui. Você pega o cedente pelo CPF dele e consegue fazer a abordagem para saber se ele quer vender o precatório. Ele não é 100% assertivo, mas ele tem um grau de acerto muito grande. Então, você vai lá no CPF, coloca o CPF da pessoa e aí ele vai te passar aqui, vai te dar a lista de telefones aqui embaixo que você pode clicar diretamente e ir para o WhatsApp ou copiar e colar lá no WhatsApp, tanto faz. Aí fica a critério de vocês. Então, a ideia, Karina, é a gente passar essa lista para você. Essa lista não vai com valores, ela só vai com o CPF e com o número do processo. Você faz essa abordagem, que aí já tem no grupo lá, e eu vou colocar novamente o textinho, né, que a gente faz. É um copia e cola, bota o nome da pessoa só. E quando eu fazia isso, eu fazia em grande escala mesmo. Eu fazia, tipo, 50, 60 mensagens por dia. Então, por isso que algumas vezes o meu WhatsApp ele foi banido e depois voltou. Então, eu peguei um outro chip e depois nunca mais aconteceu. Então, quanto maior o volume de busca que você fizer, maior o volume de conversão. Então, é um trabalho, eu acho extremamente viciante, porque você vai vendo que o pessoal vai retornando e você vai querendo mais e mais e mais, e aí depois você recebe sua primeira comissão aí que você não quer parar mais mesmo, tá? Então, a gente fornece essa lista no grupo. Quem estiver me assistindo aqui, que não tiver lista, que estiver precisando, fala também lá comigo no privado ou no grupo que vocês já estejam, né? Se não estiverem em nenhum, me avisem que a gente vai fazer. E aí a gente vai seguindo dessa forma. Uma coisa eu posso garantir para vocês, o mercado de precatório, ele está crescendo, a Ativos, ela está conquistando o mercado de verdade, né? Nós estamos conquistando muito espaço, exatamente pela confiança que a gente está passando para os cedentes e para os parceiros em geral, né? E a ideia é que quem esteja perto da gente vai crescer junto com a gente a nível nacional. Como eu estou falando para vocês agora, né? Vocês poderão ser em breve coordenadores também. Quem morar aqui em Recife quiser vir conhecer o escritório, nós estamos aqui disponíveis para recebê-los, tá bom? E aí vocês vão poder, vocês trazendo outros brokers, vocês vão ganhar em cima deles, né? Então, isso é muito legal e eu acho que é muito promissor, porque é uma área que está crescendo e a gente quer que vocês cresçam com a gente, tá bom? Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. É, isso mesmo. Relacionamento é tudo, né, Fernando? Relacionamento é tudo. E eu gosto muito disso, como eu gosto com a vontade de comer. E como advogada, eu poder fazer isso dentro de uma empresa séria, obviamente pesquisei antes de vir, né? E eu digo, gente, é o lugar que eu quero trabalhar, porque os meninos são muito sérios, eles têm muita seriedade, muita responsabilidade no que fazem, e ali é o meu lugar. Então, eu estou aqui há mais de um ano, e com certeza é só no crescimento aí para a gente levar ativos para o Brasil afora. Tá bom, gente? Então, quem não tiver grupo ainda, o Gabriel já colocou meu telefone, aí, 998 15 8585, tá ali. Pronto, e aí quem precisar, quem não tiver grupo, me chama, a gente conversa, faz um grupo. Quem precisar, Thaís, teve alguma coisa que eu não entendi, a gente faz novamente, mostra novamente o seller, tá? Com toda a paciência do mundo, porque o que a gente quer aqui é crescimento de vocês e nosso, consequentemente. Tá bom, gente? Alguém mais tem alguma dúvida? Acho que não, né? Então tá bom. A gente se fala nos grupos e no privado. Tá bom, gente? Valeu. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Teve.